Bem, amigos, hoje nós também recebemos e convidamos até o professor José Paulo, do Conselho Regional de Educação Física. Presidente, né, José Paulo? Não, conselheiro. Conselheiro, tá. Pode ser conselheiro para você, mas ser presidente de nossos corações. Oi, que boas-vindas agradáveis essa. Mas, José Paulo, eu queria que você também participasse do nosso programa, e a gente vai falando um pouquinho da tua atividade, mas você também é um brasileiro, e um brasileiro que está antenado aí com tudo, né? Antes de mais nada, um cidadão. Um cidadão, contribuinte, paga seus impostos, etc. E vê tudo acontecer aí nesse país, né? Infelizmente, às vezes coisas boas, às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins, e etc. Quantos impostos, né? Muito imposto. Essa crise financeira, ela está atingindo vários segmentos. Vários. Alguns não. Eu acho que tem áreas que não serão atingidas. Áreas que, sei lá, fica à margem. Por exemplo, eu acho que o comprador, vou chutar aqui um exagero, o sujeito que compra Mercedes-Benz não está nem aí para a crise, não está. Esse cara não está com problemas de grana. Mas eu tive conversando outro dia com alguns profissionais de salões de beleza. Eles me disseram que homens e mulheres estão espaçando um pouco o corte de cabelo, as escovas diminuíram. Não sei se a Renata, que é mulher, pode confirmar isso, mas, por exemplo, pintar o cabelo, enfim, tratar o cabelo, eu não sei como é que é. Eu acho que depende muito, Átila, como você disse, do público que esse salão atende. Eu conversei com donas de 2 salões lá em Petrópolis. Em um, é nítido assim, o reflexo que essa crise econômica está tendo no salão. Em outro, não. Ela disse que, a cabeleireira disse para mim que o movimento não alterou em absolutamente nada, porque atendem públicos diferentes. Eu acho que depende. Por exemplo, muito... mas como que você chama públicos diferentes? Um atende classe C, média, baixa, e outro atende classe C, média, alta. Então, assim... quem tem mais crise, a baixa ou a alta? A baixa, claro. Tá. Eu digo isso porque tem ainda outros segmentos que sentem, evidentemente, isso aí, né? Claro, evidentemente. E no caso do José Paulo, que é diretor do conselheiro do Conselho Regional de Educação Física, eu não sei se vocês sabem, mas virou uma grande moda. Isso aí eu sei que vocês sabem. Virou moda esse negócio de academia. Quando a gente era garoto, né, Jaime? Ô, Mário, você lembra? Tinha no máximo, né? Não era, pouquíssima. Acho que nem era nome academia, não, né? Academia? Era fisiculturismo, né? As pessoas pegavam os pesos. Academia que eu conhecia era só a militar. Pois é, não era academia, não, era um outro nome, sei lá, né? Bom, enfim. E virou febre o negócio da academia, as pessoas todas buscando... virou moda, e também as pessoas mais preocupadas com sua aparência física, o que eu acho altamente positivo. Depois veio também o fator saúde, porque quanto mais velho você fica, tem que fazer exercício, o músculo para cá, a corrida para lá, blá, 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 blá. E foi muito curioso, o José Paulo, que quando eu me inscrevi numa academia, é uma academia mais barata do Rio de Janeiro. É uma rede grande, custa R$60 por mês. Bem barata, né? Que é a Smart Fit. E eu me inscrevi na Smart Fit, e aí cheguei lá, isso tem uns 3 anos aproximadamente, me pediram um atestado médico, que era obrigatório, o atestado médico. Eu peguei o atestado médico, liguei para o meu otorrinolaringologista, doutor Fernando Portim, diz que eu estou ótimo aí para fazer academia. Estou bem? Bom, Átila, o que eu te conheço, você está muito bem, a gente convive bem, eu sei que você se cuida, etc, etc, etc. Que risco ele correu. Mas olha, não, ele falou assim, mas eu sou otorrino. Ele falou, não tem problema, qualquer médico, é só para você dizer, atestar que eu estou bem. Falei, tá bom, mesmo assim... Eu tenho noção dos seus exames, né, e tal, tá bem, você tá bem. E eu comecei a fazer academia. Depois descobri na academia que todo mundo pega um atestado médico de qualquer médico para academia e apresenta lá, pode ser tudo, dermatologia, doutor Murilo. Qualquer especialidade. Qualquer especialidade. Qualquer uma.
Então você pega aqui o doutor Murilo Drummond, que vem aqui no programa, que é dermatologista, e ele declara que você está apto a fazer, se quiser, pode, a fazer exercício físico, etc. Bom, e eu comecei a fazer exercício. Só que eu não sabia que eu estava com 76% de uma da minha veia posterior, do coração entupida, 76% entupida, não senti absolutamente nada e tive que colocar um stent. Quer dizer, eu fiz 1 ano praticamente de exercício com uma veia 76% entupida, poderia ter infartado dentro da academia. Poderia ter passado mal. E aí eu comecei a me dedicar, me debrucei. Caramba, como é que se faz então? Porque eu fiquei imaginando com meus botões. Vamos lá, ouvintes. Imaginemos o seguinte, que você queira fazer caminhadas. Aí você vai se preocupar com o seu coração. Então, eu teria que ir à academia com a declaração de um cardiologista. Mas o cardiologista, para fazer essa declaração, dizendo que eu estou bem, não basta ele me colocar no consultório e fazer um check-up. Ele vai ter que fazer uma cintilografia, ele vai ter que fazer uma análise, não é isso? Uma ressonância, seja lá o que for, do meu coração, para dizer, não, você pode fazer esteira, você pode caminhar, você pode andar de bicicleta, etc. Ele tem que fazer um exame dele. Não adianta ele olhar para mim, meu cardiologista, e dizer, Átila, o doutor Marcelo Lazar, você está ótimo. Só o exame clínico não vai detectar. Não vai detectar. Não vai. E aí ele, digamos, faça a cintilografia. Digamos, olha só, o cara para entrar numa academia, Renata, tem que fazer um exame, ressonância, seja lá ultrassonografia, sei lá como é o nome daquele treco todo, entrar naquele túnel lá do tempo, e aí faz o exame, e aí, digamos, teu coração está legal. Vai lá, Renata, tá legal. Mas só a Renata que tem um problema. Você vai correr, você vai andar. E uma pergunta que não quer calar, como é que está o seu joelho? Como é que está o seu fêmur? Como é que está a sua lombar? Como é que estão as suas costas? Como é que está, enfim, o seu lado ortopédico? Até porque o organismo é um todo, né, Átila? Então, não tem como você verificar como é que está a parte cardiovascular sem que você esqueça, sem que você verifique como está a tua estrutura óssea, a tua estrutura física como um todo. Sim, professor José Paulo, mas acontece que o cardiologista não vai dizer como é que está a sua coluna. Então você vai precisar de uma junta médica. Quase uma junta médica. Agora vamos por partes aqui, como diria o esquartejador. Você numa academia, Zé Paulo, você pode morrer de quê? Vamos lá. Ou um ataque cardíaco. Primeiro, me lembrei, pode ter um AVC. Você pode ter um mal súbito. Um mal súbito. Ninguém tá livre disso, dentro da academia ou fora da academia. Os números indicam, Átila, que nós não temos tantas mortes súbitas em ambientes de academia. É raríssimo. É muito difícil. Muito difícil. Um ponto que eu queria chamar a atenção aqui da mesa é o seguinte, mesmo que o aluno tenha se matriculado e tenha trazido o atestado médico de qualquer especialidade, aquele atestado médico não garante legalmente que ele tem uma saúde satisfatória para fazer uma atividade física. Mas por isso, professor... E só garante naquele momento, naquele dia, onde ele foi avaliado. Por isso, professor, eu falei em cardiologia e ortopedia. Exatamente. Mas provavelmente devem ter outros danos que você possa ser acometido fazendo algum tipo de exercício. Por exemplo, agora me lembrei... danos que não te levem à morte, né? Tem danos que não te levem à morte. São mas ortopédicos... sistema cardiovascular. Ortopédico, querido. Dependendo, você sai correndo feito um louco. Agora, como você falou, precisa de uma junta médica antes de você entrar numa academia. E aí, diante disso, o que é uma aberração, porque todas as academias do Rio de Janeiro, depois eu fui descobrir como é que era em São Paulo. Era o contrário do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha essa grande hipocrisia, porque no final é hipocrisia, né? Uma grande hipocrisia você levar um atestado médico de um médico amigo, isso é uma hipocrisia, um cinismo, né? Quase que uma ilegalidade isso. Só não é ilegal porque não é ilegal, mas na verdade é um absurdo. Isso para a gente não falar nos médicos que vendiam atestado médico. Né? Eu ainda vou por uma outra linha. Ainda como tem se outra? O nosso sistema de saúde pudesse atender a toda essa demanda de alunos de academia de musculação. Ninguém vai. Eu acho que um dado importante, Átila, aqui, você falou ainda há pouco que antigamente era difícil ter uma academia de ginástica, né? E realmente era. Só para que você tenha uma ideia,
o Brasil hoje é o segundo país em números de academias de ginástica no mundo. Nós só perdemos para o mercado norte-americano. Há uma projeção de que em muito pouco tempo, algo em torno de 5 a 10 anos, nós venhamos a passar os Estados Unidos em números absolutos de academia de O que ginástica. você atribui a isso, hein? Primeiro, o culto ao corpo não é tanto não, assim, não vejo por esse lado, não. Eu penso que, primeiro, as pessoas estão se cuidando mais. Mas os Estados Unidos não estão se cuidando? Talvez não. Talvez O não. alemão não está se cuidando? O índice de obesidade nos Estados Unidos é mas o infinitamente europeu? maior Mas do que eu o acho que brasileiro. o americano se cuida menos. O brasileiro, nesse aspecto, ele tem... Até pelo Ok, clima pessoal, o também, europeu, até então, pelo vamos clima, lá. Eu também acho. E o europeu, O clima então... também ajuda. O clima ajuda. Nós temos, eu vejo, Atila, assim, pode é uma ser. impressão pessoal, né? Mas principalmente pela questão da praia, né? O brasileiro gosta de expor o corpo. Então você tem essa questão estética, mas também tem a questão da conscientização da necessidade da atividade física realizada com orientação. Então, Mas academia de ginástica... o professor, peraí, mas você vê, a Renata, por exemplo, mora em Petrópolis, e lá também deve ter um monte de academia, né, Renatinha? Sim, Deve ter Terra um do monte. presidente André Fernandes, aliás, um abraço para o nosso presidente. Lá está André cheio Fernandes. de academias. Então, por exemplo, mas lá não tem praia. Mas eu vou ficar com aquela o culto, a palavra culto ao corpo é exagerado, mas é o seguinte, a preocupação com a estética, que talvez o americano não tenha tanto, o europeu talvez não esteja nem aí, porque a maioria dos europeus é magra. É magra. O europeu é magro, come pouco. Os franceses, né? Não, Os alemães italiano, eu tenho não. dúvidas se são magros. Não, o alemão contigo, é acho muito que grande, né? Mas os belgas são magros, os dinamarqueses são magros, os suíços são magros, Peraí, os uma suecos pergunta, são professor, magros. que eu acho que pode lançar uma Até luz. os portugueses, hein? Que Uma comem luz, bem. olha, pode lançar uma luz em cima disso. Quem pratica mais academia, o homem ou a mulher? A mulher. E a Não, mas mulher não é brasileira... muito mais por cento não, hein, professor? É o quê? Não. 60, 40? 60, 40, É. 58. E a mulher brasileira, ela tem muito mais preocupação com Sim, o sem seu dúvida. físico do que a mulher americana, Mas do que vocês a mulher falaram europeia. de Europa. Europa também clima frio. Nós não temos um parâmetro igual de comparação. O Brasil é um país quase que tropical, calor o ano inteiro. Então, eu creio que isso seja um fator que define fatalmente a absorção desse mercado. E o mercado em franca expansão. Você ainda há pouco falou de setores de crise. As academias têm perdido, pela crise, têm perdido alunos. Isso é fato. As academias, você até se referiu a uma delas, né, são as chamadas academias low cost, né, de custo baixo e várias redes, uma rede com várias filiais. Isso foi uma tendência de mercado que espalhou, viralizou pelo Rio de Janeiro. Né? Agora tem, nos Estados Unidos, já era famoso esse tipo de academia que você cobra pouquinho, porque o truque é interessante isso aí. Você tem aquelas academias, tipo a Bodytech e outras, né, que são 500, 600 reais por mês. E tem esse tipo de academia, que é o caso da Smart Fit, e acredito que daqui a pouco vai surgir outra rede, não, tem né, várias que cobra uma merrequinha, 60 reais em relação à outra, que é 600, né, 60. Aí você, mas por que esse cara aguenta? Como é que ele consegue bancar essa academia? Muito simples, cara pálida. Ele pega uma academia, 1.500 metros quadrados aproximadamente, que é inferior ao tamanho da academia de 600 reais. Ele não dá aula de spinning, não dá aula de droga nenhuma, não tem, esquece, não tem natação, não tem de aulas sauna, coletivas. aulas coletivas, né? Não tem nada disso, não tem nem lanchonete. Não tem nem lanchonete, não tem, enfim, não tem lugar para bate-papo, não tem mesinha, não tem cadeira, não tem nada. Só tem equipamentos de altíssima qualidade, muito boa qualidade, para você correr, bicicletar, fazer o transpo e musculação e ponto. Aí entra o sujeito lá dentro de terno, 1 hora, toma banho, tchau, ele vaza. Só que, como custa 60 reais por mês, mais ou menos isso, o que acontece? Muitos, às vezes, deixam de ir à academia durante alguns meses, mas continuam pagando. Por quê? Porque 60 reais... acaba ganhando na quantidade. Ele ganha na escala. Já numa academia... Então a inadimplência dele, não inadimplência, mas a saída do indivíduo da Mas a academia... fidelização, nesse caso, é pelo plano semestral ou plano anual.
O preço ainda cai quando você consegue fazer a tua matrícula no plano anual. Então Quando você fideliza o cara durante o ano inteiro. Agora, quando você pega, por exemplo, uma Bodytech, você deixa de 2 meses, você está falando de 600 pratas. Átila, mas por aí mês, a gente tem que 500 lembrar... pratas por mês. Assim, a gente tem que lembrar o seguinte, isso é uma discussão que a gente tem sistematicamente nas nossas reuniões no Conselho. Aí a questão de qualidade, né? Qualidade de atendimento, né? Por exemplo, eu tenho amigos que são proprietários de academia, aliás, vários amigos proprietários. Aí você está falando de outra coisa, está falando de Mercedes-Benz e... Claro. A gente tem a diferença do mercado de academias, né? Essas academias que têm um custo baixíssimo, elas ganham, como você falou, na escala, na quantidade. As outras academias, que são academias, às vezes verticais, academias de menor espaço, elas têm um atendimento diferenciado e acabam fidelizando também o cliente. Mas o fato é, a população está malhando. Isso é extremamente... É incrível isso. Isso é extremamente... É incrível. E eu quero chamar a atenção, chamar a atenção para um fato seguinte. Além das academias, nós temos um sem número de projetos sociais espalhados pela cidade do Rio de Janeiro, as academias da terceira idade, nós temos projetos sociais. Então o Rio está em movimento, graças a Deus. Você passa, às vezes, na porta de favelas, de comunidade, está lá o pessoal malhando naquelas troças. Aí, o que acontece? Como eu tive a minha experiência de saúde, eu falei, então não adianta nada esses exames médicos. E aí eu fui ver como é que funciona em São Paulo e na maioria dos países. É o seguinte, você preenche um questionário, onde pergunta a você, o senhor tem algum problema de coração? O senhor já fez alguma operação? O senhor fez isso, fez aquilo? Tem algum problema de joelho? Algum problema, sei lá, ortopédico? Algum problema de pressão alta? Algum problema de isso, daquilo? E você vai respondendo. Não. Se você responder tudo não, seja bem-vindo, vai praticar, porque você assumiu a responsabilidade da sua declaração. Se, de repente, você diz assim, não, eu coloquei um stent, eu tenho problema cardíaco, daí a academia, então me traga um depoimento de um cardiologista dizendo... de um laudo seu. Exato, entendeu? O que é óbvio, evidente, porque senão, como disse o Mário, nós precisamos de ajuda médica. Nós só falamos de ortopedia e coração, hein, pessoal? O Átila, é exatamente dessa forma, quando você vai para uma cirurgia, uma pequena cirurgia até, o anestesista faz contigo. Ele chega, te faz uma série de perguntas, aliás, nem te faz. Ele te dá aquele formulário e você vai respondendo aquele formulário. Em cima disso, ele faz uma avaliação para saber se você vai precisar assim como de um diagnóstico mais completo ou não. Doação de sangue também, também, né? mesma coisa. Na doação de sangue é a mesma coisa. Esse questionário que você se referiu, aqui no Rio a gente usa o nome de parquet. É parquet, né? É o parquet. O parquet, na verdade, é uma grande anamnese. A gente faz um levantamento preliminar da situação daquele aluno, daquele cliente que está chegando para a gente. Se estiver legal... Então, se estiver legal, ele está assumindo a responsabilidade. Mas se ele diz, operei o joelho... Se tem alguma coisa, a gente então encaminha esse aluno para um especialista, um médico, e só a partir da entrega desse documento... A outra coisa também que eu vi que também é uma bobagem você ter em academia, eu vi pela experiência que eu tenho, cara, é ter um médico lá, que era também uma legislação antiga, porque eu vou explicar a vocês, se alguém tiver um mal súbito, como disse aqui o professor Paulo, um cara teve um AVC, teve um infarto, amigo, só tem um jeito, é chamar o SAMU. Mas aí eu 192. preciso pegar esse gancho teu. A partir de 2014, a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou uma legislação específica que fala sobre o atendimento de emergência e suporte básico de vida. Justamente pensando nesses casos. Então, só para que vocês e o ouvinte em casa tenha noção do que está acontecendo no mercado. Todo profissional de educação física registrado no Conselho é obrigado, por força de lei municipal, a ter uma noção de primeiro socorro. A validar, mais do que ter noção, Átila, a validar a cada 2 anos a certificação de atendimento de emergência e suporte básico de vida. Entendi. Quer dizer, você, por exemplo, é professor de educação física. Eu já estou certificado. Pois então, por exemplo, se eu tiver um mal súbito, você pelo menos sabe tomar enquanto chega a ambulância. Exatamente. O primeiro atendimento... Mas claro. O primeiro atendimento, Átila, é feito pelo profissional. Né? Assim, isso foi uma discussão interminável que nós tivemos lá enquanto conselho. Por quê? Educação física, a partir de 2007, foi considerada uma área
da ciência da saúde, uma ciência da saúde, né? Assim como medicina, fono, psico, enfim, enfermagem, fisioterapia. Como a gente é da área da saúde, se a gente não consegue fazer um atendimento de emergência? Tem que conseguir. Emergência, socorros, a gente aprende na faculdade, Átila. Só que, por exemplo, tem profissional que já formou há 20, 30 anos e continua no mercado. Tem que fazer as adaptações, o treinamento. É uma coisa que é uma coisa curiosa. Ontem o jornal O Globo publicou uma página inteira sobre a necessidade de se fazer exercícios para se manter a saúde. Coração, não sei o quê, né? Até o nosso Jaime, que é complicado o joelho dele, eu acho que o meu joelho ficou tão complicado quanto o dele, mas ele caminha muito. O seu está machucado, está dolorido, o meu está podre. Está podre, né? Mas no aniversário eu vou te dar 2 boletas, hein? Mas uma coisa que me chama muita atenção, que a gente precisa discutir isso, eu acho que as academias deviam ter um desfibrilador. Eu ia fazer essa pergunta para ele se é obrigatório. Não é obrigatório? No nosso treinamento, só para vocês entenderem... Tem que saber mexer com isso também. Tem que saber mexer. O treinamento é um treinamento de um dia. E nesse dia, todos os profissionais recebem o treinamento para Quanto custa um desfibrilador, hein? Depende da marca, do modelo. Mais ou menos. Uns 3 a 4 mil reais. Não é tão caro, não é o fim do mundo, não. Cara, eu, por acaso, eu vi a semana passada uma reportagem sobre os clubes de futebol e nas bases dos clubes já tem também, é obrigatório, porque ele tem, se você teve um infarto, você tem 5 minutos para... São os 5 minutos de ouro. Para colocar o desfibrilador nele. Mas tem que saber mexer com isso. Não, mas tem que ser técnico, tem que ser uma pessoa que mexe com isso. Olha aqui. E daí até que chega o nosso conselho comprou... desculpe, eu esqueci de falar. Mas importante, até para quem nos ouve em casa, esse treinamento é gratuito pelo conselho. Todo profissional de educação física, basta procurar o conselho, se inscrever nos cursos, e o curso é 100% prático e 100% gratuito. Ele não paga R$1 a mais para se certificar e para se qualificar. E ele aprende a mexer no desfibrilador. Aprende a fazer todas as manobras possíveis e imagináveis que a gente tem que colocar em prática no momento de necessidade. Eu queria avançar aqui numa coisa interessante, só para vocês saberem, muitos alunos têm, porque todo professor de educação física pode ser, se ele quiser, o chamado personal trainer. Isto nada mais é do que um profissional de educação física que orienta as pessoas para, olha, você pode pegar tanto de peso. De forma individual, né? De forma individual, né? Daí você paga ele um extra por hora e você tem um cidadão lá tomando conta de você. Ou, às vezes, é o professor que toma conta de 2 ou 3 alunos também. Então, pode ser, não tem problema. Mas acontece que o professor de educação física, digamos, vamos dizer, o Paulo que está aqui presente, né? Zé Paulo. Aí o Zé Paulo queira, ele é professor de educação física, e ele queira, digamos, dar aula à nossa Renata numa academia qualquer aqui do Rio de Janeiro. Ele é obrigado a pagar uma nota preta à academia para dar aula para a Renata. Bem, é bem verdade que se ele der a vários alunos, é o mesmo custo, não é isso? Mas, eu vou só para vocês terem noção, hein? A partir de 400 pratas, eu acho, o negócio é caro para... Não, depende, né? 200, 300, vai depender da região, da academia, né? Da região, Depende muito da região, Átila. Lá na Barra da Tijuca é 400 pratas, uma academia, por exemplo, popular como a Smart. Então, o José Paulo, para dar aula para a Renata, ele teria que pagar numa academia lá na Barra da Tijuca em torno de, vou chutar, R$400. E geralmente é o aluno quem paga isso, não é? É o aluno, claro, evidente, que não vai ser do bolso dele. Zé Paulo vai chegar para a Renata, olha, além do que você vai me pagar, tem mais 400 pratas que eu tenho que pagar à academia. Então você junta isso, o custo do repasse da academia, mais a mensalidade da academia e mais o valor do personal trainer. Mas, Renata, aí muitos ficam indignados com isso, muitos profissionais de educação física. Aí eu falei assim, olha, a gente tem que sempre
tem que se colocar no lugar do outro também. Eu vou construir uma academia, compro equipamentos, uma academia deve custar só equipamentos, ô Mário, uma vez eu perguntei, uma academia pequena, em torno de R$1 milhão. Equipamentos que eu estou dizendo, tipo Life Fitness, tipo equipamentos uau, né? De ponta. Tecnogym, sei lá, de ponta. 1 milhão, 1,5 milhão. Tem que manter a academia funcionando, energia elétrica, empregados, funcionários. Se for no shopping, tem um pagamento do aluguel shopping. Se for na rua, pagamento não sei o quê, mais condomínio, blá, 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 blá. Aí chega o José Paulo, professor de educação física, chega para a Renata, que é aluna da minha academia, lá me paga lá R$60 por mês, chega com o Zé Paulo a tiracolo, usa os meus equipamentos, já estou com raiva da Renata e Zé Paulo, usa os meus equipamentos, né? Ele ganha uma grana, ela ganha também com isso, porque dá qualidade, e tchau, bye. Então, eu ponderei isso outro dia com um grupo de profissionais de educação física, que é muito difícil você se meter nessa área. Segundo, legalmente, não há como você impedir, porque isso é uma relação de comércio, isso é uma relação entre... Isso não é um problema legislativo, de lei. Eu não posso decidir quanto a academia vai cobrar ao personal trainer, ao professor de educação física. Eu não tenho como decidir isso como político, nem eu, nem federal, nem estadual, ninguém pode decidir isso daí. É a mesma coisa do cara pegar e ir num bar chique, com 1 litro de uísque embaixo do braço, mais 2, 3 amigos, pode me dar o gelo. Malha o litro, obrigado, hein? Obrigado, A tal da taxa de rolha, né? De rolha, não sei o quê. Então, essa Mas aí nós poderíamos fazer também uma pergunta aqui para o professor, que seria a seguinte: a academia pode, primeira pergunta, exigir que o personal seja alguém da academia? Segunda pergunta, se for uma terceira pessoa, não for vinculada à academia, ela pode cobrar um valor deste profissional para utilizar os equipamentos da academia? Bom, vamos lá. Primeiro, essa pergunta é uma pergunta extremamente... É uma discussão extremamente antiga, né? A gente discute isso sistematicamente também. O grande problema é que você não tem como fazer diferenciação legalmente. Não tem como dizer, eu sou professor da academia que trabalho lá pro Átila. E do ponto de vista do comércio, para ele que tem um mercado, tem um número X de clientes, se eu tenho um profissional de educação física atendendo dentro, pelo ponto de vista do mercado, eu acho que esse cara vai dar atenção a 1 ou 2 alunos ao mesmo tempo e ele vai deixar de trabalhar com aqueles 2 alunos. São 2 atendimentos a menos. Por outro lado, tem a questão do profissional. Você me pergunta, agora respondendo a pergunta específica. Eu tenho como trabalhar somente com personal interno ou com profissional externo? Quem é esse profissional externo? Eu conheço? Não. Eu sei qual é a formação dele? Não. Eu conheço a competência dele? Não. É um risco que a própria academia, o próprio estabelecimento, a própria pessoa jurídica está correndo ao admitir esse profissional externo. E aí tem um adendo. Aliás, até um agravante. Quando você coloca um profissional para trabalhar dentro da academia, hoje a responsabilidade, Átila, está em cima do responsável técnico da academia. É aquele cara que tem a responsabilidade de fazer valer aquilo que está escrito no estatuto do nosso conselho e no nosso código de ética. Então, por exemplo, você traz um cara de fora, você aceita lá, a academia está aberta para qualquer um, desde que pague a taxa X de repasse. Ele aceitou, a cliente aceitou. Legal. Quem é esse cara? Então, algumas academias... tem mais uma. Daí a cliente apaga lá, tem um AVC, tem um mal súbito. Aí esse cara não está certificado com atendimento mas não importa, a academia que vai pagar. A academia que paga. É complicado isso daí, é complicado. É uma discussão que assim, a gente demoraria 3, 4 anos, talvez não e outra coisa, a um ponto... Zé Paulo, tem um argumento definitivo que eu ponderei com os professores de educação física. Não há legalmente como um deputado fazer uma lei regulamentando esse tipo de cobrança. Ponto final. Você interfere não tem como. Na eu estou interferindo, eu não tenho como, não adianta. Agora, uma coisa interessante, Átila,
e inclusive essa questão, acho que cabe um esclarecimento importante, a questão da responsabilidade técnica de quem está à frente daquela academia. Até um ano atrás, 2 anos atrás, nós não tínhamos de direito a figura do responsável técnico. Mas que hoje é o claro, fundamental. É o profissional de educação física. Tem que ser. Tem que ser, né? Tem que ser. Por isso que a gente estava discutindo aqui a necessidade ou não do atestado médico. Eu queria voltar ao ponto para poder frisar a questão do responsável técnico. Até algum tempo atrás, quem respondia tecnicamente era o médico. Se era ele quem determinava se você podia ou não malhar ou treinar. O que é uma temeridade, porque como disse o Mário Chadu, teria que ser uma junta médica, jamais um médico. E imaginem, se no nosso sistema único de saúde, sistema público de saúde, até nas clínicas particulares, nos planos de saúde, nós não temos médicos para atender a população, seja ela pagante ou contribuinte, você imagina colocar um médico à disposição das academias. Não tem, nem chamando cubano, ou chileno, ou espanhol, não teria. E aí, nós passamos a ter a responsabilidade técnica da academia, não só de fato, como já acontecia com o coordenador, mas nós passamos a ter a responsabilidade técnica de direito, sendo atribuição exclusiva de um profissional de educação física. O que eu quero dizer, hoje a vinda do Zé Paulo aqui, eu acho extremamente importante, saudável também, né, gente? Literalmente saudável. Mas eu queria dizer para vocês, até tem muito coroa que está nos ouvindo, muito pessoal aí que já bateu a casa dos 60 ou 70, seja o que for, existem opções para você se sentir mais útil, mais inteiro. Tira esse pijama, amigo, tira esse pijama do corpo, bota uma bermuda. Você chega na academia, você vê gente jovem, você vê gente bonita. Você conversa. Conta história. Ouve história. Olha, eu tenho... Tem toda uma função social, né? Eu tenho lá, eu vou à academia, tem lá, pelo menos, sagrados, 3 pessoas muito mais velhas do que eu, já bateram fácil a casa dos 80 e tal. Claro, é evidente que eles não pegam superpeso, nem ficam correndo na esteira. Nem devem. Mais inteirinho, conversando, uau, não sei o quê. Daí passa uma moça bonita, olha a moça bonita, aquela coisa toda. E a coroa, as coroas são até mais do que os coroas. As coroas olham aqueles garotões sarados, isso tudo faz um bem às pessoas, bate um papo, conversa, e daí você vai dizer, academia é caro. Não, como eu falei, a Smart Fit, 60 pratas. Tem academias, talvez, no subúrbio do Rio de Janeiro ou na Baixada Fluminense, nesse preço também de 60. Deve ter um monte aí, deve ter, sei lá, 70, 80 reais. Você falou da Smart... É que a Smart é a maior do Rio de Janeiro. Sim, isso gerou, Átila, uma onda de planificação dos preços, né? Então, quem cobra mais perde cliente. Então, todo mundo está praticando prática. Embora eu concordo com você uma coisa, eu acho que uma academia cara é um outro tipo de público. Ela tem uma demanda diferente. Diferente. Não é aquele cara... O sujeito que vai lá para essa famosa que vocês estão falando, Bodytech, né? Não, a Bodytech é uma das mais top, caras. Né? A Bodytech... Quem vai para a Bodytech não vai para outra de custo baixo. Não, outra coisa, não vai só para malhar, vai para fazer uma social. Vai para ser visto. Vai ser visto, evidente. Vai para fazer negócios. Às vezes fazer negócios. Sem dúvida. A academia deixou já há muito tempo de ser apenas um centro de treinamento. Né? As funções sociais que a atividade física consegue atingir, por exemplo, se você não vê algum idoso ativo, ele é muito mais, agora, de qualquer maneira, interessante do que... É uma incongruência numa cidade como o Rio de Janeiro, que você, com essas praias, com esses confortos, você vai ter que correr numa esteira, né, pessoal? Chega a ser uma incongruência, né? Mas eu acho que é o conjunto lá que você vê, é o conjunto. Às vezes ontem, dia dos finados, eu fui para academia. Às vezes a esteira tá ali só para o cara fazer um aquecimento leve, um treinamentozinho de... Fui à academia, brinquei, conversei, papapau, a academia estava lotada, né? Lotada. Conversei com um monte de pessoas, brinquei, ri, não sei o quê. Voltei, me senti bem pra caramba, você sabe? Sei lá, me senti útil, não fica parado isso daí. E é impressionante os coroas, rapaz, é impressionante. Átila, você vê, por exemplo, o clima de uma aula
de ginástica na praça. Aliás, eu queria aqui aproveitar e mandar um abraço para os meus amigos, meus colegas de trabalho que trabalham com projeto social na praça. É uma atividade fundamental. Átila, é assim, é questão de saúde pública mesmo. Aqui a gente não está falando de reserva de mercado, é de saúde pública mesmo. Você imagina quanto a gente consegue retirar dos atendimentos de emergência de saúde, quantos idosos a gente consegue colocar nas academias, nas praças. Agora, isso tudo a gente depende ainda de uma política pública esportiva direcionada para isso, né? Olha aqui, amigos, vamos ao intervalo comercial e o nosso Zé Paulo fica até pelo menos 12h45. Bom, e hoje a gente recebe aqui no programa Reclamar Adianta o professor José Paulo, que é integrante do Conselho Regional de Educação Física. O professor José Paulo, a Resolução 7 do Ministério da Educação, lá no artigo 31, ela diz que do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, os componentes curriculares Educação Física e Arte poderão estar a cargo do professor de referência da turma, ou seja, aquele professor primário que dá aula lá na alfabetização, na 1ª série, na 2ª série, pode dar aula no segmento de Educação Física e Arte. E essa é uma grande discussão aí do Conselho Regional de Educação Física. Na verdade, Renata, antes de mais nada, a gente quer deixar aqui um abraço aos nossos professores do primeiro segmento, né? São fundamentais, são extremamente importantes na questão da alfabetização. Mas essa luta não é uma luta do Conselho especificamente, é uma luta de toda uma categoria profissional. Também não se trata de reserva de mercado, é uma questão estrutural, pensando na qualidade dos serviços oferecidos às crianças. Só para que você tenha uma ideia, é do 1º ao 5º ano do ensino fundamental que a gente consegue estabelecer na criança algumas conexões, iniciar a criança em relação às habilidades motoras específicas, às qualidades físicas, a questão da psicomotricidade, a questão da socialização, a introdução de novos métodos éticos, de respeito, de valores, e que as nossas colegas que trabalham, né, no primeiro segmento não têm esse treinamento, apesar de toda a importância que elas têm. Essa resolução do MEC, eu particularmente já estive um sem número de vezes em Brasília, tentando alterar essa resolução, protocolei um ofício junto ao MEC, ao CNE, e esse ofício foi indeferido, porque o MEC e o CNE se baseiam numa outra resolução, que é a resolução que normatiza o curso de pedagogia superior, e ela diz lá que a educação física também está sob a égide do pedagogo e do professor generalista. Não está. Nós temos uma lei, que é a Lei 9696 de 98, que é uma lei federal, que é uma lei maior e que diz lá no seu artigo 2º e 3º quais são as prerrogativas do profissional de educação física. Então, do ponto de vista legal, Renata, isso é um absurdo. É um absurdo que o MEC vem fazendo com a educação física e principalmente com as crianças do nosso país. O que acontece aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente, é que nós temos tramitando o projeto de lei 3002 de 2014, que tem tudo para ir agora. A gente está fazendo uma força muito grande para tentar colocá-lo numa audiência pública agora, no mês de novembro, e nós vamos precisar de toda a força possível, nós vamos precisar de toda a ajuda possível, e a gente quer contar muito com a colaboração do Átila nesse processo. Então, a gente precisa aprovar esse projeto, para que a gente consiga blindar no nosso estado, isso incluindo os 92 municípios abrangidos por ele, a gente quer blindar e dizer o seguinte, olha, aqui no Rio de Janeiro, educação física, na educação básica, que engloba o ensino fundamental, a educação infantil, o fundamental 1 e 2, e a educação o ensino médio, seja oferecido somente para o profissional de educação física. Porque senão, Renata, daqui a algum tempo, a gente não vai ter mercado para as academias, a gente vai estar criando crianças cada vez mais sedentárias, crianças cada vez com menos aptidão física, cada vez mais longe do esporte, crianças cada vez com maior propensão a doenças cardiovasculares, circulatórias e principalmente ortopédicas do ponto de vista, né, da formação e tudo isso. Então a gente entende que não é uma briga por reserva de mercado, Renata, é uma briga pela possibilidade de exercer
a nossa função e, principalmente, atender melhor a sociedade, que são as crianças da educação do ensino fundamental do primeiro segmento. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, professor José Imagina, Paulo. eu é que agradeço, em nome do nosso presidente, professor André Fernandes, que manda aqui um abraço para todos, em nome dos nossos colegas profissionais de educação física do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a gente agradece e a gente vai estar sempre à disposição de vocês para qualquer esclarecimento e qualquer possibilidade de tirar qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado. E o programa Reclamar Aqui Adianta também está sempre à disposição dos profissionais de educação física. Obrigado, Muito obrigada. Renata. Obrigado, Átila.